Boa tarde. Boa tarde. O mercado editorial está em crise. A concorrência com as lojas virtuais desafia as lojas físicas. A crise que afetou as livrarias Cultura e Saraiva já é sentida também pelas pequenas e médias livrarias. Quase 5 mil estudantes da UFC são beneficiados com auxílios de permanência nos cursos de graduação. Moradia e isenção nas refeições do restaurante universitário estão entre os benefícios recebidos. Vegetação exótica ocupa mais espaço nas áreas verdes de Fortaleza do que a flora local. Enquanto as árvores nativas são pouco valorizadas, espécies de outros países ocupam seu lugar na capital e prejudicam o meio ambiente. O Jornal do Momento começa agora. O mercado editorial brasileiro passa pela maior crise nos últimos 20 anos. Na última sexta-feira, a Livraria Saraiva entrou com um pedido de recuperação judicial. A empresa já acumula dívida de mais de 670 milhões de reais. Além de problemas de administração, a concorrência com o mercado virtual de livros está levando as livrarias a fecharem lojas. Veja mais detalhes com a repórter Januele Melo. Desde que começou a comprar livros pela internet, Joana não parou mais. A bibliotecária conta que uma das maiores vantagens é a variedade de opções disponíveis na web. Geralmente você não encontra nas livrarias físicas esses livros assim mais recentes, esse lançamento. Aí eu recorria mais à Amazon. A consumidora fala ainda da facilidade que tem na hora da compra de obras que costumam ser difíceis de encontrar. Justamente por conta da comodidade, justamente porque tem os livros que não chegaram na loja física, ou às vezes nunca chega na loja física, tem mais opções, também quando você vai comprar uma obra traduzida. Joana faz parte de um público que cresce cada vez mais no Brasil, os consumidores de livros do mercado editorial online. O consumo de livros no país tem seguido novas tendências, pois o crescimento do mercado online levou as livrarias físicas a uma crise. Segundo mostra pesquisa recente, nos últimos 10 anos houve quedas de 21% na produção e venda de livros no país. Essa redução no mercado editorial é um dos impactos da crise econômica que afeta o país desde 2015. Especialistas afirmam que a crise nas livrarias também está relacionada às vendas online. A internet surge como um novo espaço para a concorrência e possibilita maiores descontos do que as livrarias físicas. Em Fortaleza, com o fechamento de algumas livrarias, o Sindicato do Comércio Varejista de Livros do Estado do Ceará, o Sindilivros, interrompeu as atividades. Criado na década de 60, o sindicato chegou a ter 93 associados. Mileide Flores, que já foi presidente do sindicato por 4 gestões, conta que hoje esse número não chega a 20. Segundo ela, muitas livrarias acabam fechando por conta da falta de entendimento em relação à internet. Muitas livrarias fecharam culpando a internet, quando eu acho que a culpa não é dela, a culpa foi de uma falta de entendimento meu, de não ter percebido a internet como uma ferramenta minha, mas também aqueles que entenderam não tinham condições financeiras de fazer as adaptações. Porque uma internet no âmbito empresarial não é o mesmo preço da internet na sua casa. Algumas livrarias de pequeno e médio porte, no entanto, conseguem resistir à crise. É o caso da livraria Arte e Ciência, que está há quase 30 anos no mercado e hoje conta com 2 filiais, uma no centro e outra no bairro do Benfica. O proprietário do local conta que, embora a internet tenha aumentado a concorrência, o alcance em relação ao público leitor também foi ampliado. E tem uma grande vantagem, porque a gente acaba atingindo um público diferente, por exemplo, do público da loja física. A loja física ela tem um público bem característico, né, de ciências humanas, de ciências exatas. Então, várias áreas assim que a gente tem os livros que estão disponibilizados online, a gente não tem um público que vem até a loja, obviamente você acaba atingindo um público muito diversificado, né? Entre o público que mais frequenta as livrarias estão os universitários. E entrar na universidade é sempre uma grande alegria, mas arcar com os gastos pode não ser uma tarefa tão fácil, não é, Eduardo? É verdade, Lia. Na UFC, estudantes em situação de vulnerabilidade podem contar com programas de assistência estudantil. Saiba mais na reportagem de Renan Moreira. Na capital, a Bolsa de Iniciação Acadêmica contemplou neste ano cerca de 1.200 estudantes. Quase 700 são amparados pelo programa Residência Universitária e Auxílio Moradia. Já a isenção do restaurante universitário beneficia cerca de 3 mil estudantes, aparecendo como o maior programa de benefício da Pró-Reitoria de Ações Estudantis. O objetivo da PRAE é acompanhar o desenvolvimento do estudante em toda a sua trajetória acadêmica e incentivá-lo a continuar sua graduação, provendo auxílio tanto ao físico quanto ao psicológico.
Números oficiais da UFC mostram que na capital cearense, entre auxílio moradia e residência universitária, foram investidos mais de 3 milhões de reais só neste ano. Para Priscila, o amparo estudantil é um recurso indispensável à permanência de muitos estudantes na graduação. Se não fosse a assistência estudantil, muitos estudantes realmente não conseguiriam permanecer na universidade. São essenciais para que eles tenham êxito, né, na sua formação acadêmica, que eles consigam concluir os seus cursos, para que eles consigam também não ficar retidos, né, que é no caso ficar além do tempo previsto para a graduação. Harrison diz que a bolsa de iniciação acadêmica é de suma importância para a vida dele. Tem a questão da experiência profissional. Na minha vida acadêmica, além do curso, já estou vendo coisas no mercado de trabalho que eu vou usar futuramente na minha vida. Danley é da cidade de Horizonte e atualmente mora em uma das residências universitárias. Geralmente precisa acordar 4h20 da manhã para vir para aula, e isso era muito desgastante. O tempo que eu perdia para ir para Horizonte e voltar, eu peguei esse tempo e apliquei em estudo. O PNE, o Programa Nacional de Educação de 2001, estabelece prioridades para o ensino superior. Entre elas está estimular instituições públicas a adotarem programa de assistência estudantil para apoiar estudantes de baixa renda que obtiveram um bom rendimento acadêmico. A Praia trabalha com 4 vertentes principais de incentivo ao estudante de baixa renda: bolsa de iniciação acadêmica, isenção do restaurante universitário, auxílio moradia e residência universitária. Geórgia conta que a demanda pela residência universitária é muito grande. Quando a residência do PC foi inaugurada em 2012, né, lá tem capacidade para 198 estudantes. Então a gente sempre trabalhava, a gente atendia praticamente 100% da procura. Quando lotou, aí a gente passou a não conseguir mais atender. Então, assim, inicialmente nosso sentimento foi de frustração. Priscila diz que a vulnerabilidade socioeconômica é o requisito principal para a obtenção dos benefícios da praia. A gente prioriza estudantes que estão entre os semestres iniciais, de primeiro a quarto semestre, mas não exclusivamente, a gente abre para os demais estudantes também. Você sabia que em alguns bairros de Fortaleza quase todas as árvores são de espécies estrangeiras? Pois é, a arborização das cidades nem sempre é vista como prioridade. Mas o aumento crescente da flora exótica é motivo de preocupação. Essas árvores acabam disputando com a flora nativa, prejudicando a biodiversidade. Confira agora na reportagem de Suiane Lima. Segundo estudos realizados nos últimos anos, 95% da flora existente em Fortaleza é de espécies exóticas, ou seja, não originárias da vegetação cearense. Uma dessas pesquisas e catalogação das espécies foi realizada pelo professor da Universidade Federal do Ceará, Marcelo Mouro, que na época do trabalho era aluno concluinte do curso de Ciências Biológicas. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que perceber que Fortaleza, em particular, mas as cidades do Brasil em geral, tem uma arborização muito ruim. E ela é ecologicamente ruim porque nós temos o problema da desvalorização da flora nativa na arborização das cidades. Embora nós tenhamos várias árvores nativas muito bonitas, apropriadas, poderiam ser usadas na arborização, juazeiros, oiticica, o próprio cajueiro, que talvez das nativas seja mais conhecida, a pitombeira, mirindiba, pau-ferro, elas raramente são utilizadas na nossa arborização ou mesmo quando são utilizadas em pequena quantidade. A grande maioria das árvores cultivadas em Fortaleza são espécies exóticas, ou seja, espécies que foram trazidas de outros países para cá, em vez de a gente pegar as próprias árvores aqui da natureza da região nordestina e incorporar na nossa arborização. Apesar do Brasil ser um dos países de maior biodiversidade no mundo, a flora local não é valorizada. Aqui em Fortaleza é mais fácil encontrar plantas exóticas do que as nativas, como essa aqui, o ninho indiano. Essa planta tão comum nas ruas da cidade tem origens asiáticas, portanto faz parte da flora exótica. Devido à sua reprodução desenfreada, tornou-se uma espécie invasora. Ao chegar a locais com vegetação natural, acaba competindo com as plantas nativas e causando danos à biodiversidade local. Ainda existem na capital a castanholeira e a algarobá, que depois de trazidas para o Ceará, estão disputando com a flora nativa e predominando em algumas áreas da cidade. Qual é o problema que vem acarretado disso? Que anos de evolução não deram a aprendizagem para plantas nativas combater essas espécies exóticas. A gente pode exemplificar como, por exemplo, o NIM, que é uma espécie indiana. Aí o que aconteceu? O NIM
sobrepôs a maioria da flora regional, ou seja, plantas aqui que a gente chega a raízes de 40 metros, o ninho chega a 60. Então ele rouba água, nutrientes, ocupa maior área dentro da flora nativa. Um número mínimo de espécies nativas, frente ao aumento significativo da plantação de espécies estrangeiras, pode causar um desequilíbrio ambiental, resultando na extinção de várias espécies naturais do Ceará. Uma das alternativas para frear a dispersão de árvores estrangeiras é o projeto de plantio e distribuição de mudas de espécies nativas do Horto Municipal Falconete Fialho. Falando um pouco sobre a doação de mudas do horto, nós doamos para a comunidade mudas a fim de incentivar o pessoal a cultivar na sua casa e que isso futuramente também influencie na cobertura vegetal do município. Normalmente doamos mudas ornamentais e mudas medicinais para a população. Doamos também algumas espécies nativas como o ingá e o ipê. Além dessa doação que nós fazemos para a população, nós trabalhamos também com o plantio de mudas arbóreas na cidade. E esse plantio ele deve ser bem criterioso. São espécies nativas com altura a partir de 1,5 metro. Dentro esse plantio que doamos, que fazemos, temos o ipê, temos o jacarandá, temos o pau branco, são essas espécies e outras espécies nativas que fazemos o plantio na cidade. Para adquirir uma muda nativa, basta ir ao Horto Municipal. A distribuição acontece de terça a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Cada pessoa pode levar até 2 mudas para casa. Por hoje é só. O Jornal do Momento fica por aqui. Boa tarde. Uma boa tarde a todos e até a próxima.